Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla. Nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. E hoje a novidade que eu trago para você, a informação que eu levo até você, nós estamos na semana de conscientização sobre pessoas com doenças dermatológicas. Aqui no Entrevistas DPE você vai ficar bem informado, porque nossa convidada de hoje, lindíssima, voltando mais uma vez, é uma honra e um prazer recebê-la. Eu estou aqui com a doutora Sirhami Frasch, dermatologista, que vai passar aí muitas informações para a gente. Seja bem-vinda, doutora, mais uma vez ao Entrevistas DPE. Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui com vocês, ainda mais para falar de um assunto tão bom, né? Dermatologia acaba sendo a nossa cerejinha do bolo, então adoro quando chamam para a gente falar sobre isso. E sobre a semana de conscientização, acho que é algo muito importante, a gente tem bastante coisa para falar. Com certeza. Doutora, para nosso começo de conversa, o que são exatamente as doenças dermatológicas? Então, as doenças dermatológicas, que na verdade é o que a nossa especialidade, que é a dermatologia, estuda, que envolve todas as doenças de pele que podem ter base somente na pele ou que podem ser, assim, uma consequência de doenças de outros sistemas. Então, dentro da dermatologia, a gente tem mais de 3.000 doenças dermatológicas. É doença pra caramba. Muita coisa, né? Muita coisa que a gente desconhece. Sim. Às vezes tem que passar pelo profissional para saber o que está se passando ali com a tua saúde, né? Muitas Exato. coisas passam aí despercebido do nosso conhecimento. Sim. E aí só o profissional mesmo. E dentro, assim, dessas 3.000 doenças, aí é muita, mais de 3.000 doenças dentro da dermato, a gente já sabe que, assim, dentro da população brasileira, pelo menos 40% da população tem doença dermatológica. E dentro desses 40%, a gente não pode esquecer das doenças crônicas, que acaba sendo o carro-chefe, né? Exato. Então, acho que hoje, assim, muito importante a gente falar sobre isso, porque as doenças crônicas, até agora, a gente ainda tem muito estigma, a gente tem uma falta de conhecimento muito grande, e aí essas campanhas acabam vindo também, assim, como uma forma de combater o preconceito, a falta de informação. Orientar, né? Super importante. Muito bom. Como são muitas doenças, mas quais são as doenças de pele mais comuns aqui no Brasil? Olha, dentro das doenças crônicas, a gente não pode deixar de falar na psoríase. A psoríase, pra gente, provavelmente é que tem o maior índice. Então, hoje, ela gira em torno de 1,3% da população. Isso, a gente está falando de mais ou menos 5 milhões de pessoas no Brasil com diagnóstico de psoríase. E é uma doença que causa, né, essas lesões avermelhadas, descamativas na pele. E isso muitas vezes é confundido como uma doença contagiosa ou uma falta de higiene. Então, por isso que é tão importante a gente realmente falar sobre isso. É uma doença inflamatória, não tem associação nenhuma com infecção, fungo, bactéria. O paciente realmente vai tratar durante toda a vida, vai ter crises eventuais, mas com um bom acompanhamento, vai ficar em manutenção. Doutora Sirhami, como é que a gente como ser humano, assim, que não conhece muito do assunto, como é que a gente pode diferenciar uma doença de pele contagiosa e uma não contagiosa? É muito difícil, realmente. Só profissional. Eu acho que nessa questão, eu acho que o nosso papel também é importante. Eu acho que a gente pode até suspeitar, né, como um leigo, mas a certeza mesmo é o dermatologista que vai fazer a consulta, a avaliação, o pedido de exames. As doenças de pele, elas se parecem muito, então é super compreensível que alguém imagine que uma doença inflamatória ou uma doença autoimune possa ser contagiosa, mas eu acho que reconhecer o nome dessa doença para entender um pouquinho mais sobre ela, eu acho que é a parte que nos cabe aqui, que vai fazer esse caminho realmente funcionar de uma maneira melhor. É muito difícil falar assim, em algum momento eu vou saber que não é transmissível, mas não é tão simples assim, então tem realmente que passar pelo dermatologista para poder fazer essa avaliação. Dentre essas mais comuns, a psoríase e também o vitiligo, eles são contagiosos? Nenhum nem outro. Então, a psoríase é uma doença inflamatória. A gente já sabe que o paciente tem uma predisposição genética, então ele inflama mais do que deveria. E aí começam essas plaquinhas descamativas, que pode ser pelo corpo, pelo rosto, pelo couro cabeludo, mas não tem associação nenhuma com contaminação, com transmissão. E nem com falta de higiene, que é outra pergunta, porque couro cabeludo geralmente as pessoas associam muito com falta de higiene.
E o vitiligo, ele é uma desordem pigmentar, é uma doença autoimune, então a pessoa já nasce com isso, com essa predisposição e com esse desenvolvimento. Não tem como a gente passar vitiligo para alguém, também não tem como associar isso com outras questões infecciosas. São doenças que ainda recebem esse estigma muito grande, né? Essa dúvida, mas que não são doenças que estão dentro das doenças infecciosas. Então, não é uma doença transmissível, nenhuma nem outra. Dos pacientes que você recebe, existe algum que relata, um desses que não tem doença, que tem o problema para si, mas que não transmite, tipo a hanseníase, a psoríase, eles relatam que sofreram algum tipo de preconceito? Com certeza. Por isso que lá no consultório a gente fala muito que a dermatologia tem uma ligação muito importante com o sistema emocional, né? Então, com o que mexe realmente com o ser humano. Toda vez que a gente tem um diagnóstico e que esse diagnóstico é estigmatizante, as pacientes conversam muito sobre se sentirem excluídas, acharem que está todo mundo olhando ou que alguém não quer sentar por perto. E a gente não está nem falando só dessas doenças assim que são mais visíveis ou assim, mais sérias, digamos assim, né? Mas, por exemplo, as pacientes de acne grave, elas relatam isso. Autoestima muito baixa, depressão associada, porque se sente realmente de uma maneira, assim, muito, muito visível e que as pessoas, de alguma maneira, olham para aquilo com algum tipo de julgamento. Olha, achando feio, né? A gente sabe, parece que lê o pensamento. Tem aquela fase que tem muito acne, muita espinha, e quando passa essa fase, ficam ali as cicatrizes para quem mexe muito, né? E aí a gente fica assim com a autoestima lá embaixo mesmo. É bem complicado. E a hanseníase, ela ainda é uma doença comum? Como é que identifica aí os primeiros sinais? Infelizmente, a hanseníase é uma doença comum. Hoje, o Brasil ocupa o 2º lugar no ranking de casos de hanseníase, né? A gente só perde para a Índia. Então, infelizmente, a gente tem uma quantidade de pacientes ainda num valor muito alarmante. Reconhecer os sinais de hanseníase é basicamente ensinar a população sobre o corpo quase que inteiro, porque a gente tem uma doença que é bacteriana, em que a bactéria tem uma preferência pelos nervos e com isso a gente vai perdendo a sensibilidade de várias maneiras. Então, a sensibilidade térmica, dolorosa, a sensibilidade e a capacidade motora, então tudo que afete os nervos. Para a gente, na dermatologia, as manchinhas podem ser brancas, podem ser vermelhas, podem ser amarronzadas, então é um quadro bem, assim, florido, né? São muitas possibilidades. Mas quando a gente suspeita, a gente vai fazer a avaliação da sensibilidade. Se tiver alguma manchinha com alteração de sensibilidade, a gente precisa descartar hanseníase. E aqui a gente faz bastante diagnóstico. Nossa, ela é contagiosa? A hanseníase é contagiosa, mas ela não é contagiosa da maneira como as pessoas pensam, porque o contato dela é por gotícula, não é contato pele a pele, né? Então, é um pouquinho diferente, mas apesar dela ser contagiosa, ela tem tratamento e tem cura. E a gente já sabe que depois da primeira dose do tratamento, os pacientes já não estão mais transmitindo. Então, não tem essa necessidade de colocar o paciente em isolamento como todo mundo pensava lá atrás. Exatamente. As pessoas ainda têm esse mito de que, nossa, se eu pegar num corrimão que a pessoa pegou, eu posso pegar isso. Se eu sentar no local que ela sentou, se eu pegar na maçaneta de uma porta, na torneira que a pessoa... Ali onde todo mundo coloca a mão, né? Uhum. As pessoas pensavam que dessa forma transmitia, mas não, é também pela essa questão da gotícula, do ar, né? Sim. Tá perto da pessoa. Eu nem eu sabia. Olha que eu gosto de ler e me informar sobre as coisas. Eu não sabia, doutora, dessa. Isso. Até eu também acreditava nesse mito que nem as outras pessoas. Agora eu estou informada também. E você que está aí também nos ouvindo. E, doutora, o que é que o lúpus cutâneo? E também como é que ele se manifesta na pele? Então, o lúpus cutâneo é uma das patologias que tem realmente um quadro muito diferenciado. A gente pode ter lesões avermelhadas, associadas ou não com outras
particularidades como dor articular, mas basicamente no rosto, a maior parte das pacientes vão ter um eritema, a gente chama eritema em asa de borboleta, que é uma discrepância no rosto que fica como se fosse realmente uma borboletinha. Muita sensibilidade ao sol, então são pacientes que não toleram a exposição e peles muito secas. A gente precisa fazer outras avaliações para ter certeza de que é só uma questão de pele e não um lúpus sistêmico. O sistêmico vai envolver outros órgãos, é algo realmente muito mais sério e a gente faz o acompanhamento junto com a reumatologia. E qual é a importância do diagnóstico precoce nessas doenças dermatológicas? Bom, o diagnóstico precoce é o que vai modificar todo o padrão de desenvolvimento de uma doença. Poder fazer um diagnóstico de hanseníase precocemente é o que vai garantir que esse paciente não tenha, por exemplo, uma perda de mobilidade, uma amputação de um membro, ou então uma mão em garra, alterações que são realmente para uma vida toda, né? Alterações de nervos não são alterações que conseguem voltar atrás. Então, a partir do momento em que ela acontece, ela é definitiva. Falando em psoríase, por exemplo, a gente já sabe que é uma doença que envolve muitas outras questões, não é só uma doença de pele. Então, fazer o diagnóstico precoce também nos ajuda nisso. A gente consegue fazer outras avaliações e ajustar esse paciente para que ele não tenha outras patologias associadas. Como é que funciona o tratamento aí das doenças autoimunes da pele, né? Como a psoríase e o vitiligo? A psoríase, a gente não considera ela dentro ainda das autoimunes, a gente coloca ainda como doença inflamatória. E o tratamento varia muito, a gente tem várias categorias, dependendo da quantidade de lesões, da disposição das lesões e da idade do paciente. Então, a gente pode variar desde tratamentos tópicos, com cremes, emolientes, pomadas de corticoide, até medicações orais e até mesmo injetáveis. A gente também tem a associação com a fototerapia, que é uma opção muito boa em associação com outras medicações. Doutora, o sol ele pode piorar muito ou agravar aí algumas doenças? Poxa, então, como dermatologista, a gente sempre vai puxar a brasa para nossa sardinha e lembrar que a exposição solar pode agravar bastante por conta da radiação, não só por conta da doença em si, mas também pela chance do câncer de pele, do fotoenvelhecimento. Então, a gente está num estado que tem uma incidência de radiação solar muito importante e nenhuma orientação de ficar pegando sol para melhorar a doença, nenhuma não. Certo. Existe aí alguns fatores emocionais ou psicológicos, né, que agravam as doenças da pele? Com certeza. Então, a gente conversa também muito isso no consultório. Nossa, estava melhorando muito e de repente piorou. Então, quer dizer que se eu me estressar, eu vou ter essa doença. O estresse não é a razão de uma doença, mas é um gatilho de piora muito importante. Esse gatilho, por mais que o paciente esteja seguindo tudo direitinho, o gatilho de estresse ele faz uma alteração hormonal muito grande que tem uma associação com as doenças inflamatórias, principalmente as autoimunes também. Então, associar o estresse com a piora de uma doença crônica dermatológica, isso sempre acontece. Eu tenho um amigo que ele tem o vitiligo, né? Ele sofreu assim um alto estresse, uma preocupação muito grande e ele sentiu assim uma piora, um aumento das manchas, né? E aí ele disse: "Nossa, eu não posso ficar nervoso". E ter assim um alto estresse, e passou por uma situação assim bem, quando envolve filho ainda, que o pai fica mais preocupado ainda. Com certeza. Ele, nossa, assim, foi assim uma piora considerável, que ele percebeu sem ir no médico, sem ir buscar ajuda profissional. E é verdade, assim, documentado mesmo, vitiligo, psoríase, a dermatite atópica, todas elas têm associação piora das lesões por conta do estresse. Nossa. Como é que o preconceito afeta a vida dos pacientes com essas doenças dermatológicas visíveis? Eu acredito que o preconceito acaba fazendo com que esses pacientes fiquem muito reclusos, com autoestima muito baixa.
sentindo vergonha por razões que não deveriam sentir, afinal qualquer pessoa pode ter uma doença dermatológica crônica, e o fato de ter lesões visíveis, isso gera um desconforto já para a pessoa que tem a própria doença, né? Então, acredito que a grande questão realmente seria tentar trabalhar nas campanhas de conscientização, eu acho que educar a população, ensinar a falar sobre doenças, isso é muito importante. É claro que a gente não tem a pretensão de sair fazendo diagnósticos por aí, mas pelo menos educar a população para que essas pessoas que convivem com doenças dermatológicas tenham uma qualidade de vida, uma dignidade, que tenham mais respeito. E eu acho que as pessoas precisam ter mais empatia com relação a isso. Exatamente. Além de estar passando por esse problema, né? Você ainda ser olhado com um olhar diferenciado, isso é bem chato, isso é bem complicado mesmo. Sim. E quais são os mitos que ainda existem sobre as doenças de pele que precisam ser combatidos? Eu creio que tem 2 mitos muito grandes associados às doenças crônicas dermatológicas, que são a transmissão, né? Então, o medo do contágio, que eu acho que vem muito do desconhecimento da doença, e a questão da higiene, porque tem muita gente que associa a doença de pele com falta de higiene. Então, o paciente que tem descamação no couro cabeludo é porque não está tomando banho, o paciente que tem dermatite atópica pelo corpo, cheio com muitas descamações, é porque não está tomando banho adequadamente. E eu acho que esses 2 mitos são os principais, que a gente tem sempre que conversar, ensinar que não é dessa maneira, que existe um sistema imunológico que está favorecendo aquela descamação, que não é falta de higiene, esse paciente toma banho, mas eu acho que dentro da proposta da semana, a ideia é realmente educar e ensinar cada vez mais as pessoas a lidarem com isso. Doutor, isso é um fator mais genético ou imunológico? Na verdade, tem os 2, né? A gente tem a resposta genética, que é muito importante, mas o imunológico é o principal, que define o tipo de lesão que você vai ter, a maneira, o quadro como vai surgir, é a imunologia de cada paciente. E é por isso que a gente tem quadros de psoríase que são muito extensos e quadros de psoríase que são mais leves. A gente tem quadros de hanseníase que são muito extensos e quadros de hanseníase que são mais leves. E eu acho que dentro da dermatologia essa é a grande questão. A gente, se fosse tudo uma receita de bolo, para a gente era mais fácil. Verdade. Mas existem muitas opções de quadros clínicos para uma mesma doença. E o que depende realmente é a imunologia de cada um. Olha só. Crianças também elas podem desenvolver, né, as doenças dermatológicas, e como é que os pais devem agir? Procurando o dermatologista, sem dúvida, para ter o diagnóstico precoce. Creio que dentro da dermatologia hoje, dermatite atópica está realmente no número 1, que são as crianças que podem ter algum probleminha respiratório, rinite, sinusite, acaba que no corpo a nossa manifestação é um ressecamento muito importante, podendo ter lesões avermelhadas, descamativas. E aí nas crianças que têm uma dificuldade maior de hidratar a pele, é difícil colocar uma criança para ficar passando creme o tempo todo, muitas vezes a gente tem infecções associadas, rachaduras, então é um tratamento desafiador. Verdade. Qual é o papel da alimentação no controle dessas doenças? Então, a gente sempre vai estimular uma alimentação saudável, adequada, com alimentos, dando preferência aos alimentos que sejam anti-inflamatórios. Existem algumas associações de alimentos com algumas doenças, então, por exemplo, com a acne, a gente tem a associação dos leites e derivados de leite. Apesar de todo mundo morrer de medo do chocolate, leite e derivados de leite estão lá em primeiro lugar. E logo depois os açúcares, então acaba que o chocolate está no meio por conta do açúcar. É mesmo, a gente sempre ouve, né? Nossa, você comer chocolate demais, seu rosto vai encher de espinha. A gente ouve muito isso. Isso, se o chocolate for não sendo diet e com bastante açúcar, sim, isso é uma realidade, né? Para quem tem predisposição,
Porque às vezes o seu amigo come chocolate à beça e não tem espinha nenhuma. Mas a genética é um fator imprescindível. Quem tem genética e não associa uma alimentação adequada acaba realmente tendo esses quadros mais frequentemente. Isso é muito genético, né? Sim. Nossa, isso é triste. Às vezes você pensa, não, vai passar essa fase que dá dos 14 anos até os 16, a fase do cravo da espinha, mas não, às vezes a pessoa já com uma certa idade ainda aparecendo. Ai, nossa, é complicado E isso. é super comum, porque acaba que dentro por exemplo, falando em acne, as pessoas associam muito a acne como uma doença de adolescente. E, na verdade, a gente sabe que existem 2 picos importantes, o da adolescência, mas o da vida adulta. Então, acima dos 35, 40 anos é um pico também. Ah, mas eu não tive na adolescência. Se você passou ileso na adolescência, ainda tem essa chance nos 35 e 40 de aparecer realmente a acne. E se, por exemplo, a família não tem ninguém, todo mundo tem o rosto lisinho, limpinho e só aquela pessoa, então foi um fator alimentar? Na verdade, não necessariamente. Quando a gente faz um diagnóstico de acne, a acne é uma doença multifatorial. Então, a gente tem uma genética para ser avaliada, mas tem também a parte hormonal. Às vezes, essa paciente tem um ovário policístico ou tem alguma outra alteração de tireoide que acaba favorecendo o aparecimento da acne. Olha só, tem vários fatores, né? Sim. Interessante. Olha como é bom a gente estar informado, que daí esclarece tantas coisas. E existe cura para essas doenças ou apenas o controle dos sintomas dessas doenças de pele? Então, dependendo da categoria, a gente considera cura, né? A hanseníase é uma doença que a gente consegue ter cura, mas psoríase, dermatite atópica, são doenças vitiligo, não são doenças com cura, mas são doenças com controle, com tratamento e que dá para o paciente manter uma vida absolutamente normal. Lembrando que pode ter eventualmente uma crise ou outra, e aí tem um tratamento específico para isso. Entendi. E como é que a dermatologia pública, né, ela pode ajudar pacientes que não têm aí acesso fácil a especialistas? Eu acredito que as campanhas, as mídias, colocar realmente a informação mais para perto não só do paciente, mas de todo mundo, isso ajuda bastante. E eu acho que é o principal. Quanto mais informação a gente tem, maior a chance da gente conseguir fazer tantos diagnósticos precoces, mas também levar uma vida adequada para quem tem esse diagnóstico. Entendi. Toda informação é pouca, né? Para quem não viu da primeira vez, vê da segunda e ali sempre está batendo na mesma tecla, porque isso é muito importante. Sim. Qual é a relação entre as doenças dermatológicas e também outras condições sistêmicas, como a diabetes e também artrite? A gente tem várias manifestações dermatológicas de doenças, a gente chama isso de patologias secundárias, né? Então, a gente já não é uma doença de pele primária, mas tem manifestações, como, por exemplo, na diabetes, a gente pode ter uma coloração mais escura com relação às pernas, por conta do retorno venoso. Pacientes com sobrepeso podem ter uma linha amarronzada no pescoço, chama acantose nigricans, um escurecimento das áreas flexoras, axilas, virilhas. Tem algumas alterações que a gente começa a procurar pensando nesses diagnósticos. Mas quando a gente encontra, a gente sabe que vai ser um paciente que o tratamento não é sozinho, né? E a ideia é essa mesma, porque dentro da nossa área são muitas as pessoas que procuram, mas acaba descobrindo uma outra doença e a gente era só a consequência, né? A pele é a consequência de muitas outras doenças. Verdade. Doutora, mas é comum o paciente ele demorar a buscar uma ajuda médica ao notar aí as manchas, né, alterações na sua pele? Super comum. Eu acho que muito, muito comum mesmo, principalmente pacientes do sexo masculino, né? Eu acho que a maior parte das pacientes que acabam chegando antes do tempo, ou realmente próximo, acabou de aparecer e vai, estão geralmente no perfil feminino. O homem às vezes aguarda um pouquinho mais, espera melhorar, e aí se não melhorar, e se não deu certo com alguma pomadinha, alguma coisa, e aí acaba procurando. Deixa para procurar já bem um pouquinho tardio, né? Uhum. E que tipo de cuidados com a pele são recomendados aí para todos, né? Mesmo que não tenha aí nenhuma doença? Bom, para todo mundo, sem dúvida, higienização e fotoproteção. Eu acho que são as duas
principais medidas, assim, o que a gente não pode deixar de fazer é realmente usar um sabonete adequado para o rosto, para o corpo, e usar o protetor solar. Afinal, a gente está num lugar, numa área que a Muito incidência quente, né? da radiação é gritante, e se a gente realmente não se proteger, futuramente é o câncer de pele, o fotoenvelhecimento. Eu acho que isso ninguém está querendo. Verdade, doutora, até a luz fluorescente, ela queima a nossa pele, né? Sim. Muita gente não sabe disso. Uma vez eu comentando com uma pessoa, você sabia que até, eu não vou passar protetor porque eu vou para uma sala com ar-condicionado, não vou estar exposta ao sol. Eu digo, não, mas você sabia que a luz fluorescente, ela queima a pele? Correto, doutora? Sim, não é verdade? A gente considera a luz azul, que é a luz de tela, de computador, de televisão, também, né? E essas luzes têm a capacidade de fotoenvelhecer. Então, a gente tem que usar um protetor solar pensando nisso também, né? Não somente em exposição ao sol, mas também... Doutora, eu sou a prova viva de que a falta de protetor solar, ele causa o envelhecimento precoce, porque assim... No meu tempo da adolescência, a gente pegava muito sol, gostava da marquinha de biquíni. No nosso tempo não tinha muito essa questão do protetor solar. Tinha muito o cenoura e bronze, não sei se você chegou a ouvir falar. Usava muito uns bronzeadores vermelhos e a gente tacava aquilo na pele, não tinha proteção UV nenhuma e você ficava ali horas expostas ao sol. E aí um certo dia eu perguntei de uma dermatologista que manchas brancas são essas na minha pele. Se você pegou muito sol. Sim. Isso é sinal de uma pessoa que pegou muito sol. Eu digo, nossa, não acredito. E a pele, você vê que a pessoa ela aparenta ter um pouco mais de idade do que ela já tem, causa um envelhecimento precoce, né? Você aparenta ter uma idade, fica mais envelhecida, aparenta ter mais idade do que já tem. Sim, mas assim, antes a gente não tinha tanto conhecimento, né? Eu acho que hoje o desenvolvimento aí da tecnologia, dos produtos, tudo mudou muito. Se você for mudou bastante. Né, numa piscina, num banho, você não vê criança sem camisa de proteção, exato, até adultos mesmo. Hoje a maioria nem compra mais biquíni, né? Exato. Hoje é a blusa com proteção e aí só melhorando, porque assim, no meu tempo de adolescente, a gente nem ouvia falar em proteção solar, né? Sim. E aí já depois de velhinha, a gente usa, que é para dar um controle. Não, imagina. Dar uma equilibrada, não decair tanto. Não, ela tá aumentando, gente. Ai, doutora, é sempre um prazer conversar com você. Gostaria de deixar mais uma mensagem para quem nos acompanha. A gente já recebeu tanta informação maravilhosa e é um prazer te receber aqui sempre. O prazer é todo meu. Acho que de mensagem por conta da semana de conscientização, acredito que fortalecer aí a empatia, o respeito, a individualidade, tentar realmente não ter receio com relação às doenças crônicas dermatológicas, buscar mais conhecimento. Vai ser uma semana de muita campanha, então a ideia é essa, que esse conhecimento seja difundido e que as pessoas consigam olhar com mais humanidade, né? Eu acho que é importante. Muito obrigada. Eu que agradeço. Volte sempre. Estaremos sempre de portas abertas, viu, doutora, para mais informações valiosas que nem essa. Ótimo. Nós conversamos com a doutora Cirrame Frache, dermatologista, que veio aqui trazer uma série de informações maravilhosas para você que acompanha a gente pela Rádio Web da Defensoria. Eu sou a Adriana Carla. Vamos ficando por aqui com mais uma edição do Entrevistas DPE. Você também pode acessar os nossos conteúdos pelo YouTube, Deezer e Spotify.